Muito bom dia a todos. Tal como venho fazendo desde junho de 2023, ou seja, há já 2 anos, volto hoje a trazer à atenção desta Assembleia a situação da ETAR da Relvinha. Faço-o com plena consciência da gravidade do problema e do impacto que continua a ter na saúde pública e na qualidade de vida da população. Segundo o que foi anteriormente transmitido pelo Sr. Presidente, nesta Assembleia encontra-se atualmente em curso um apoio externo à exploração da ETAR, por parte de uma empresa especializada, e os resultados terão alegadamente melhorado de forma significativa. Nesse sentido, gostaria de colocar 3 questões objetivas. A situação está neste momento definitivamente resolvida? Pode o Sr. Presidente facultar os resultados dos testes e análises realizadas para que esta Assembleia possa confirmar a evolução referida? Este apoio externo à operação da ETAR é uma solução definitiva ou apenas uma medida transitória? A resolução plena da situação exige ou não intervenções de fundo e requalificação estrutural na ETAR da Relvinha. A população merece respostas claras. A transparência neste processo é essencial não só para restaurar a confiança das pessoas, mas também para garantir que este problema é resolvido de forma sustentável e definitiva. É com esse objetivo que volto a trazer este tema e espero, por isso, respostas objetivas e um compromisso claro da parte do Executivo. Em fevereiro deste ano, questionei o Sr. Presidente da Câmara sobre a situação da saúde do nosso Conselho, em particular sobre a falta de médicos de família. Nessa ocasião, foi-me dito que a situação estava normalizada. Contudo, esta semana, numa entrevista concedida a um órgão de comunicação social, o Sr. Presidente afirmou que faltam, neste momento, 2 médicos de família em Arganil. A realidade, infelizmente, é bem mais grave do que essa aparente contradição revela. A situação da saúde no Concelho de Arganil é, de facto, dramática. Muitos municípios continuam sem médico de família e mesmo aqueles que o têm enfrentam esperas de meses, em alguns casos anos, para conseguir uma simples consulta. Em muitos casos, pura e simplesmente, não há consulta. A população sente-se abandonada. Há cidadãos com doenças crónicas ou situações graves que necessitam de acompanhamento regular e que, sem alternativa no sistema público, são forçados a recorrer a clínicas e hospitais privados, quando têm capacidade económica para isso. Os que não têm ficam à mercê da sorte e da resistência do seu estado de saúde. É verdade que a responsabilidade primária da política de saúde cabe ao Ministério da Saúde. No entanto, quando o Estado Central falha, é dever do poder local agir e encontrar soluções para os problemas das pessoas. É para isso que existe o poder autárquico, para estar ao lado da população e responder às suas necessidades mais urgentes. E não há prioridade maior do que a da saúde. O que pode então fazer a Câmara Municipal? Desde logo, deve exercer pressão constante e determinada sobre o Ministério da Saúde para que sejam colocados mais médicos no Conselho. Mas pode e deve ir mais longe. Pode criar mecanismos de incentivo à fixação de médicos em Arganil, como já é feito noutros concelhos do país. Falo, por exemplo, de incentivos financeiros diretos, benefícios fiscais e isenções municipais, apoios à instalação e fixação familiar, melhoria das condições de acolhimento e integração destes profissionais e das suas famílias e, de forma proativa, contatar diretamente as universidades de medicina para identificar os médicos recém-formados e apresentar-lhes propostas concretas para iniciarem a sua carreira em Arganil. É fundamental saber que medidas concretas já foram tomadas por este Executivo para resolver esta crise e que novas ações estão previstas. É certo que a construção do novo centro de saúde é uma boa notícia para o Concelho, mas sejamos claros, infraestruturas sem médicos não resolvem o problema. O que falta neste momento não são paredes ou equipamentos, são pessoas e são médicos. Gostaria de abordar a situação das obras da Escola Secundária de Arganil e, para isso, dirigir uma pergunta ao Sr. Vereador Luís Almeida. Sabemos que os trabalhos se encontram parcialmente suspensos. Assim pergunto, qual é o ponto de situação atual relativamente a essa suspensão? O estudo geotécnico já foi concluído e entregue ao projetista. Há já uma previsão para a análise das eventuais alterações ao projeto? Em caso de necessidade de alterações, qual será o impacto financeiro previsto? E, muito importante, quem irá suportar esses custos adicionais? Esta é uma obra fundamental para o futuro da nossa juventude e da educação no Concelho. Por isso, é essencial garantir total transparência neste processo e que os trabalhos possam ser retomados com celeridade, segurança e responsabilidade. Ainda mais uma pergunta sobre a escola EB1 de Arganil. De acordo com a informação de que dispomos, o sistema AVAC, aquecimento, ventilação e ar-condicionado da escola EB1 de Arganil, nunca chegou a funcionar corretamente, tratando-se, ao que tudo indica, de um problema estrutural do edifício, que permanece sem solução alternativa até hoje. Os encarregados de educação têm manifestado repetidamente e com toda a razão o seu desagrado face a esta situação. As crianças continuam ano após ano sem aquecimento no inverno e sem arrefecimento no verão, o que compromete gravemente o conforto e as condições de aprendizagem nas salas de aula.
Por isso, gostaria de dirigir ao Sr. Vereador Luís Almeida as seguintes questões. Tem conhecimento desta situação? Que diligências foram ou estão a ser tomadas por este Executivo para resolver o problema? E, mais importante ainda, para quando está prevista a resolução efetiva desta falha, que já se arrasta há vários anos? Estamos a falar de um equipamento básico, essencial para garantir condições mínimas de bem-estar e dignidade no espaço escolar. É incompreensível e inadmissível que, ao fim de tantos anos, este problema continue ainda e que ainda não tenha sido resolvido. Gostaria de questionar o Sr. Presidente da Câmara sobre o ponto da situação da requalificação do Teatro Alves Coelho. Estava prevista para o início deste ano a atualização do projeto de intervenção do edifício. Assim pergunto, em que fase se encontra atualmente essa atualização do projeto e já existe uma data prevista para o início efetivo das obras de requalificação? Gostaria ainda de trazer a esta Assembleia uma preocupação que tem vindo a ser manifestada por vários cidadãos relativamente à possível instalação de um novo parque eólico na zona do Alto Conselho. Temos conhecimento de que estarão a circular propostas e contratos por parte de empresas junto de administrações dos baldios, com vista à cedência de terrenos para este fim. A população está naturalmente preocupada, uma vez que, segundo a informação disponível, os aerogeradores em causa terão dimensões e níveis sonoros bastante superiores aos existentes na região. Acresce ainda que a maioria dos estudos sobre os efeitos das infrações causados por turbinas eólicas se refere a equipamentos com dimensões significativamente inferiores às que supostamente se pretendem instalar. Sem entrar em considerações técnicas, quero apenas perguntar ao Sr. Presidente: tem conhecimento de algum projeto de ampliação ou construção de parque eólico no Conselho? E, se sim, onde especificamente? Na última sessão desta Assembleia Municipal, a bancada do Partido Socialista apresentou uma proposta de recomendação para a implementação de um orçamento participativo sem qualquer regulamento imposto, com o objetivo de promover a participação ativa dos cidadãos. A proposta foi chumbada com os votos da bancada do PSD. Curiosamente, alguns deputados do PSD manifestaram-se favoráveis à ideia, em princípio, mas acabaram por votar contra, cada um com as suas justificações. Respeito completamente os argumentos, mas não posso deixar de assinalar a incoerência entre o discurso e a prática. Por isso, hoje lanço um desafio direto à bancada do PSD. Na próxima Assembleia Municipal, a última deste mandato, apresentem vocês uma proposta de orçamento participativo. Nos moldes que entenderem, com as regras que julgarem adequadas, mas façam-na. Tragam-na para que todos possamos discutir, debater e, quem sabe, finalmente aprovar uma iniciativa que aproxima os cidadãos da vida política local. E não só. Tragam também outras propostas que reforcem a ligação entre o poder local e a população. Reuniões descentralizadas nas freguesias, transmissão online das reuniões de Câmara, mecanismos regulares de auscultação pública, medidas que realmente materializem o discurso de proximidade democrática e que tantas vezes ouvimos. Confesso que fico perplexo. Em 4 anos de mandato, a bancada do PSD não apresentou uma única proposta concreta neste âmbito. E, no entanto, dizem-se defensores de uma democracia mais próxima, de processos participativos. É caso para perguntar o que estiveram a fazer durante este tempo. Por isso, reforço que a próxima Assembleia Municipal não seja apenas o fim de um ciclo, mas também o início de um novo compromisso com a participação cidadã. Aproveito ainda para dirigir uma pergunta objetiva ao Sr. Presidente de Câmara. Vamos ou não, até ao final do mandato, ter transmissões online das reuniões de Câmara? Se há hoje meios técnicos disponíveis como os que hoje estão aqui a ser utilizados nesta sessão, por que razão essa transparência continua a ser recusada? O que impede, afinal, do Sr. Presidente de dar esse passo simples, mas tão significativo para uma política mais aberta e acessível? Acredito que os cidadãos esperam mais de todos nós e espero que, na próxima sessão, este tema esteja de volta, não para ser adiado, mas para ser concretizado. Por fim, gostaria hoje de destacar e aplaudir publicamente o excelente trabalho dos alunos da Escola Secundária de Arganil, que conquistaram o primeiro lugar na fase final do Ecodigiton, realizada em Guimarães com o projeto PR na Rota do Ovo Rei, no âmbito do programa Planeta 0.0 Ecoescolas. Como prémio, esta equipa irá para representar o nosso Conselho e o nosso país na nona edição do Social Hackathon Umbria, a realizar-se entre 3 a 6 de julho na Vila de Spelho, em Itália, um feito que muito nos deve orgulhar. Este projeto visa criar um produto turístico sustentável centrado no cogumelo silvestre Amanita caesarai, conhecido como ovo do rei, valorizando assim os recursos naturais e florestais da nossa região. Foi criado o percurso pedestre PR na Rota do Ovo do Rei, que irá abranger as localidades de Arganil, Coja, Folques, Sarzedo e Secarias, atravessando zonas especialmente propícias ao crescimento de cogumelos silvestres.
O projeto inclui ainda o desenvolvimento de uma aplicação digital que proporcionará aos utilizadores uma experiência imersiva com conteúdos sobre as diferentes espécies de cogumelos que habitam o território, promovendo a sensibilização para a sustentabilidade e a proteção da biodiversidade. A aplicação incluirá ainda informação detalhada sobre a flora, fauna e pontos de interesse naturais e culturais ao longo do percurso, restaurantes com oferta de pratos à base de cogumelos com fornecimento dos produtos locais, alojamentos na região e uma ligação direta aos produtores locais, permitindo a compra e encomendas de produtos. Este é, na verdade, um projeto que concretiza uma ideia que temos vindo a debater há décadas: a criação de um corredor ecológico com vocação turística, que envolva Arganil e as freguesias limítrofes, promovendo o desenvolvimento sustentável e a participação ativa da comunidade local. Espero, sinceramente, que o próximo Executivo Municipal reconheça o valor deste trabalho e tenha a visão e a vontade política de aplicar no terreno ideias como esta, que são uma verdadeira mais-valia para o Concelho e para as suas populações. Este é um exemplo claro de como a juventude, quando envolvida e valorizada, pode contribuir com soluções inovadoras e sustentáveis para o futuro do nosso território. Os meus parabéns a toda a equipa envolvida, alunos, professores e parceiros. Arganil precisa de mais projetos assim. Obrigado.